Um sol que não dá pra ver a câmera. Olha lá, Mel, como tá já. Ah, Mel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos bem também. Um sol que ó. Agora é 8 e pouco da manhã, um domingo. Nós resolvemos filmar hoje porque é um dia mais tranquilo aqui, né? E nós estamos em Americana. Dá pra ver, né, atrás? Americana é a nossa cidade natal, né? Nós nascemos aqui, os dois nasceram aqui. E a gente queria mostrar um pouquinho de Americana para vocês. Americana, ela tá aqui no interior de São Paulo, né? É ao lado de Campinas, para quem não conhece. Uma meia hora de Campinas. É uma cidade que tem 139 anos, se eu não me engano. Tudo isso já? 139 ou 149, alguma coisa assim. E é uma cidade industrial. Ela foi considerada, ela era chamada antes de Princesa Tecelã. Ela foi o maior polo têxtil da América Latina. É só indústria têxtil aqui, era, né? A maioria era indústria têxtil, até entrar o produto chinês, né? Aí o produto chinês acabou destruindo com muita indústria têxtil daqui. Mas sempre foi, até hoje a maioria das indústrias aqui é da indústria têxtil. É uma cidade de o quê? 200 mil habitantes? Hoje 236 mil. Mil habitantes. É grande, é uma cidade grande. Uma cidade grandinha, sim. Uma cidade que não é mais pacata, não. É uma cidade bem agitada até, mas é bem bonita a cidade. A gente vai dar uma volta nos principais lugares aqui, né? Vocês vão ver que a gente vai andar de carro aí, tem grandes avenidas. Essa avenida aqui mesmo de entrada são 4 pistas, é bem bonita, assim. Aí vocês vão com a gente aí, vão conhecer um pouquinho de Americana. E Americana, para quem não sabe, ela foi fundada por americanos, por isso que ela chama Americana. Mas os americanos chegaram aqui e formaram, no começo chamava Vila Americana, né? Acho que é Vila Americana. Vila Americana, Vila de Americana, alguma coisa assim. E aqui na entrada, depois a gente mostra para vocês, uma entrada que mostra os tiares, né? Que é o tiar que tece o tecido, que é por causa disso, né, que ela é famosa, Americana. Eu mesmo cresci dentro de uma indústria, de uma fábrica. A mãe do Tuti sempre trabalhou em fábrica. Aqui a maioria era fábrica mesmo, antigamente. Hoje já tá diferente, né? Fábrica têxtil. Né? A gente vai andando ali, você já vê o portal de entrada da Americana e depois a gente vai para os outros lugares. Mostra a área central ali da cidade. Tem uma região aqui que é da praia, né? A gente tem uma praia de água doce, que é de represa de rio, assim, né? Na realidade tem duas, né? Tem duas praias aqui, mas lá a gente fala depois mais um pouquinho sobre a praia, assim, bem interessante. Hoje a gente mostra pra vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos com a gente. Bom, gente, aqui nós já estamos andando na avenida de entrada aqui da cidade, né, de Americana. E ali na frente já tem o portal que nós falamos. E ele foi todo remodelado aqui, essa área aqui. Foi feita uma jardinagem, essa avenida inteira, ela é bem grande. E o pessoal faz muita caminhada aqui. O pessoal traz o pet, né, para andar. E tem uns aparelhos de ginástica durante o trajeto aqui, para o pessoal fazer exercício. Aqui a gente já está bem na porta da cidade, né, da entrada da cidade. E esse é o portal que a Zizi tinha falado. Tinha uns tiar, que é da tecelagem, né, da indústria têxtil, mas arrancaram. Eles acho que reformaram e foi tirado. Aí acabaram, acho que, optando por tirar. E à noite esse portal aqui, ele é bem bonito, ele fica todo colorido. Tem dias que tá azul, tem dias que tá lilás. É lindo o portal aqui e grande. Não sei se na câmera pega bem, mas ele é bem grande mesmo.
E vamos lá, e aqui, daqui pra frente, começa a cidade, né? Então tem essa avenida aqui que é imensa, e nessa avenida acontece a maioria dos eventos culturais da cidade e tal, acontece aqui na entrada. Olha aqui, ó, nós estamos na avenida aqui em Americana. Aqui tá o Tuti dirigindo. Oi, gente. Nós estamos indo aqui, ó. Tá vendo como é grande aqui? Olha essa árvore, que coisa linda, gente. Dá pra ver? Então tá bem bonita a entrada da cidade. E um domingo bonito, porque tem chovido bastante aqui. Começou a época da chuva, né? E hoje tá um dia bonito. Tá meio nublado assim, mas tá bem gostoso. Olha lá. Gente, aqui a gente tá acabou de passar aquela avenida grande ali, ó, que dá pra ver toda a cidade, tá vendo? E aqui é a cidadezinha, ó, de Americana, o centro da cidade, né? Entrando na avenida principal da cidade, que toda cidade tem, né? Uma avenida. Aqui é Antônio Lobo, né? Antônio Lobo. É uma avenida principal aqui da cidade, uma avenida bem antiga. Aqui, ó, é um terminal de ônibus da cidade. Fizeram um terminal bem grande, ó. E ali atrás a gente não vai parar porque é meio ruim de parar aqui, mas é a estação de trem. E é legal essa estação de trem porque ela é uma estação inglesa, foram os ingleses que fizeram. Então, como nós moramos na Inglaterra, é a mesma estação que tinha lá. É bem bonita assim. E uma das coisas interessantes dessa estação, que quem veio para a inauguração foi o imperador Dom Pedro II. Tem até uma placa ali comemorativa dessa visita, né, do imperador, quando foi feita essa estação aí. Bem interessante, é bem histórico assim. Aqui é uma igrejinha velha do centro da cidade. Olha que bonitinha. Aqui, ó, casou minha mãe. A gente casou aqui nessa igrejinha. Tá velha essa igrejinha, gente. Eu fui batizada aqui nessa igrejinha. A igrejinha de Santo Antônio, igreja velha. Ó, aqui nós estamos passando nas ruínas do centro da cidade. Mas é muito engraçado, gente, porque é tudo fechado. Não tem nada aberto, nada, nenhum comércio. É muito engraçado, porque aí na Inglaterra é tudo aberto de domingo, né? Então aqui é tudo fechado, ó, nada aberto. Ó, tá vendo as lojinhas, tudo fechada. Pessoal, nós estamos agora aqui na Basílica, hoje é uma Basílica, né, de Santo Antônio, que é o padroeiro aqui, né, da cidade americana. Até tem uma estátua de um Cristo aqui, mas a Basílica é gigante, gente, é linda. Nós, como nós nascemos aqui em Americana, né, nós chegamos a pegar isso aqui construindo, quando eles estavam ainda em fase de construção dessa basílica aqui. Ela não é tão antiga assim, mas o legal dela é que dentro ela é inteira pintada à mão. Foi dois italianos, né, dois artistas italianos que pintaram ela. Ela é inteirinha pintada, as paredes, o teto, tudo pintado à mão. É uma riqueza, é lindo de ver. Nós vamos tentar entrar lá dentro, só que tá tendo missa ali, tá? Eu acho que de manhã, né? Não é nem permitido, acho que filmar. Nós vamos tentar
tentar, vamos tentar entrar para ver. Vamos ver o que dá. Bom, pessoal, aqui a gente tá na frente da Basílica, né, de Santo Antônio, para vocês verem como que ela é linda. E ela é muito grande, viu? E lá atrás, vocês veem, tem uma cúpula. Essa cúpula é muito alta mesmo. E é lindíssimo por dentro. Nós vamos tentar entrar agora ali, nós vamos pedir permissão, né? Porque nós estamos de bermuda, de chinelo e tá tendo missa, né? Então vamos lá, vamos tentar falar ali e a gente mostra lá dentro para vocês. Pessoal, aqui a gente tá dentro da igreja, vai começar a missa, né? E só para filmar para vocês um pedaço dela. A igreja é linda, é muito bonita. Eu não sei se a câmera pega, mas o teto, ele é todo pintado à mão, inteiro pintado à mão. É uma pena que não vai dar pra gente ir lá na frente, na parte do altar, ali. Ela tem uma cúpula enorme ali no meio. E só para falar que a gente pediu permissão na hora que a gente entrou, tá? Pra gente poder visitar e dar uma filmada. Falou que a gente é super bem-vindo. Então, é que a gente tá de chinelo, bermuda. Nós estamos passeando, né? Mas ele falou que a gente é bem-vindo, que pode. Então, além das pinturas, toda pintada à mão, por artista italiano, que nem a Tuti diz, tem os vitrais, que são uma riqueza imensa também. Todo com vitral. Todo feito à mão também, gente. Pessoal, nós estamos aqui bem no centro da cidade. Aqui é a área bem central mesmo. É a área principal do comércio, né? Do comércio de rua, assim. E é um calçadão aqui. Só que hoje, como nós falamos ali, é domingo. E de domingo tá tudo fechado. Não tem, parece uma cidade deserta. Fantasma! Não tem nada e nem ninguém. Mas é o centrinho, aqui é a área bem central, né? E aqui, ó, é um tiar. Para quem nunca viu um tiar na vida, é um tiar muito antigo da indústria têxtil, né? Quando foi a época de ouro de Americana, né? Que usava ainda. Esse é um tiar pré-histórico. Hoje os tiares são todos automáticos, eletrônicos. É uma coisa muito mais evoluída. Mas esse é um tiar da época que a Americana era a princesa tecelã, né? Que era a maior polo têxtil da América Latina. E esse aqui, ó, tem até a plaquinha aqui, é um tiar de 1867. Ele tecia em torno de 8 metros por hora de pano de prata ou de sacaria, né? E ele foi doado pela família Sardelli.
Então, gente, aqui é o tiar. Quando a gente era criança, meu pai sempre teve tecelagem. E era mais ou menos esses tiar aqui. Era um pouco mais novo, né? Do que esse. Esse aqui é de 1867, é claro. Mas ele era maior e mais novo. Ele corria aqui dentro, né? Tinha uma canaleta. Você viu que tá escrito ali que é tiar de lançadeira? Lançadeira é como se fosse um carrinho de madeira. Uma ponta assim, né? Com 2 pontas de ferro. Isso. Isso! É isso que eu tô tentando explicar. Até a mulher falou isso. E essa ponta era uma ponta de mais ou menos uns 30 centímetros. Era uma coisa de madeira com 2 pontas de ferro na ponta. Mas uma ponta mesmo, nas Lembra duas laterais. Um foguetinho. E isso, ele corria aqui, ó, numa canaleta. A linha ficava dentro, gente. Dentro desse foguetinho de madeira. Que era a lançadeira, né? Por isso que chamava lançadeira. Então ela ia pra lá e abria os fios assim e fechava. Abria e fechava. E ela passava mais ou menos para vocês entenderem. E ela passava no meio, aí o fio virava. Ela passava, o fio abria. Ela passava. E é assim que é trançado o tecido, né? A trama do tecido. Então ela ia e voltava, mas muito rápido. E era muito velocidade, assim. Ela batia, né, para todos os lados. E algumas vezes essa lançadeira na ponta ela escapava. E se pegasse na cabeça de uma matava. Eu já levei umas par dela na cabeça. Era um perigo aquilo lá. Perigo. E era essa lançadeira que corria de um lado para o outro. E para quem conhece aí, ó, toda como era a tecelagem de antigamente, eles vão lembrar. Eles falavam que dava rombo no tecido. Aí essa lançadeira ela quebrava todo o tecido, virava um macaco o tecido, e aí ainda essa lançadeira voava. E ai daquele que pegava. Então é bem interessante. Isso aqui é do tempo da nossa mãe. Arcaico. E muito barulho. Hoje em dia, quem conhece um tiar de hoje, ele nem barulho faz. Mas antigamente, além de ser muito barulhento, ele tinha essa lançadeira que era terrível, matava muita gente. Era totalmente mecânico, né? Hoje é tudo eletrônico. É uma coisa muito evoluída. Mas era isso aqui, ó. Isso aqui é do museu. É a peça do museu. Essa é bem antiga. Essa eu não cheguei a conhecer não, viu, gente? Essa é bem antiga mesmo. Então tá aí, ó. Vamos andar aqui por dentro e a gente vai até a praça central da cidade. Mas é muito engraçado de ver tudo fechado. Tudo fechado, porque na Inglaterra, na cidadezinha que a gente morava, né, que é Guildford, era muito lotado, principalmente de final de semana. Todas as lojas abertas, todo mundo andando pros comércios, fazendo compras. E aqui é um deserto, gente. Não tem ninguém, tudo fechado. Lá já faz muitos anos, né, que sempre, na verdade, funcionou de domingo a domingo, 7 dias por semana, né? E no Brasil ainda, nas cidades menores, eu não sei nas grandes cidades como que tá. A gente tá muito tempo fora também. Mas nas cidades pequenas, fecha tudo. Vai mostrando aqui pra eles verem. Ó, tudo, parece uma cidade tudo fantástica. fechado. Tem gente trabalhando ali, mas é de reforma. Tanto que não tem nem ninguém na rua. Aqui nessa área, né? Agora nós chegamos aqui bem na praça central, né, da cidade, a praça principal. Ela foi também toda remodelada. E o mais interessante dessa praça, gente, isso aqui faz parte da nossa história. Ali em cima a gente conta por quê, né, também, mas aqui embaixo nós estamos exatamente onde está essa árvore aqui, era onde era a nossa banca de artesanato. Ai! Até sentar aqui, gente, era aqui que a gente sentava. E aqui a gente tinha a nossa banquinha, a gente era hippie, né? Então a gente tinha uma banquinha de artesanato bem aqui onde a gente está sentado hoje. Quando nós paramos, foi quando o Tutinho nasceu, né? Nosso filho nasceu, foi em 85. A gente ainda continuou um tempo, lembra que eu vinha com ele de carrinho? Fazem o quê? 39 anos atrás que nós paramos aqui com esse ponto na praça, né? Mas a gente vendia artesanato aqui, então
39 anos depois, a gente tá aqui de novo, né? Sentados na praça. Estamos na praça aqui. Então traz... Tem muita recordação aqui, gente. Muita. Traz muita recordação boa, né? Boa. Foi uma época, a época do nosso início, né? Início de casamento, que a gente, logo que a gente casou, que nós fugimos, na verdade. Isso aí a gente vai deixar para outro vídeo. A gente vai contar a história de como que foi a nossa fuga. Legal, dá um filme. Dá uma história boa para contar. E aqui, gente, nessa calçada que a gente tá sentado aqui, era várias banquinhas, era muito hippie. Nossa, tinha muito hippie aqui. Foi a época do artesanato, dos hippie. E a gente vivia disso, né? Vivia do artesanato. Então foi tudo aqui nessa praça. Nós vamos andar ali no meio só para vocês verem como que ela é bonita. Vamos lá. Ok, então a gente aqui, nós estamos andando, né, no meio da praça. Até no Natal, agora vai entrar a época do Natal, né? A decoração aqui dessa praça é linda. Quando a gente era criança, a gente adorava brincar com essas árvores aqui, ó. Que é muito legal, porque ela é fofinha. Não sei do que é feito, como chama essa árvore? É de espuma. Ela é muito macia. Aqui, ó. Ela é maciazinha. A gente adorava essa árvore. Tem várias, ó. E aqui, ó, ela tem uma fonte, né? Essa fonte é da nossa época de criança. Hoje não, ela foi restaurada, né? Foi modificada. Mas é da nossa época ainda, que a gente estudava, inclusive aqui. Fazer feira aqui, né? Nós fizemos muita feira de artesanato, na época tinha. E tá aí nativa até hoje, ó. E tem bastante gente andando, criança brincando. E ali... Cachorrinho. Eu falo que faz parte da nossa história, porque aqui era a escola, né? Você estudou aqui também? Opa! Eu estudei aqui também. Meu primário foi todo aí. E aqui era uma escola, era a principal escola da cidade, né? E aqui foi a nossa escola de infância, né? Hoje é uma biblioteca, né? Hoje é uma biblioteca. Funciona, parece que era um museu de arte também, não é? E a biblioteca. E aí tá, é a escola Heitor Penteado que chama. Chamava, né? Chamava, Tá. E é do lado da matriz de Santo Antônio ali, da Basílica, né? Ela não é tão grande não, mas ela é bem bonitinha, bem feitinha, assim. Uma filmada aqui do meio dela, lá embaixo é a fonte. Esse aqui é bem o centro de Americana, bem a área central. Vamos lá, vamos continuar, vamos andar mais alguns lugares e a gente mostra pra vocês. Uma outra praça bem bonita de Americana, que é onde a gente também estudou. Esse aqui é outra escola, que aí foi a parte do ginásio, né? Que a gente estudou também ali em cima, ó. E aqui essa avenida onde a gente vai estar entrando é uma avenida bem conhecida também da Americana, é a Avenida Brasil. Acho que toda cidade tem uma Avenida Brasil, né? E ela é cheia de coqueiros. E é onde a gente morava. A gente morava. Aqui é a prefeitura, ó, a prefeitura de Americana. E aqui é a Avenida Brasil. Um lugar bem popular aqui em Americana, ó, cheio de restaurantes, barzinhos. Tem a prefeitura, tem o hospital. Então é bem gostosa essa avenida, onde a turma faz muita caminhada também. E os coqueiros, né? E os coqueiros são lindos. O Tuti tem uma foto dele, porque a família do Tuti é tudo dessa região aqui. E ele tem uma foto, depois se te lembrar, se a gente achar essa foto pra pôr, né? Ele tem uma foto, o coqueiro era pequenininho, ele tá do lado, de criança, gente. Então esse coqueiro aqui já tem uns tentar achar quase essa foto. 60 anos. Tentar achar essa foto, a gente coloca. Pra gente colocar. O coqueiro é pequenininho mesmo, é verdade. E o Tuti também, pequenininho, os dois. O coqueiro cresceu bem mais que eu. Aí, ó. Aqui é um hospital, que é conhecido também, Hospital São Lucas. E a gente morava nessa ruinha subindo aqui, ó. Ó, a Gonçalves bem Dias. ali
quase de esquina quase ali. esquina era a nossa casa. Que foi a casa onde o pai do Tuti construiu, né? A mãe do Tuti. Então faz parte da história também. Então é uma avenida bem bonita, onde tem os clubes, né? Essas coisas de interior. Ali aqui é o Clube do Bosque, né? Esse clube. Que é um clube famoso. É tudo assim. Onde Era tem... da nata da sociedade a época aqui, era, né? Hoje nem sei mais. Um clube bem... E aqui a gente vai, ó, tá vendo a placa ali, ó, Parque Ecológico, Centro Cultural, Observatório Municipal. É tudo lá na frente. E à noite essa avenida fica muito linda, porque é tudo com luzes coloridas, assim, né? Azulzinha, né? Acho que é. Então é bem bonita. Então, onde tem vários prédios bonitos. Ali era outra escola. Aí o pessoal fazendo caminhada. O pessoal caminhando. E aqui a gente já está chegando na parte final da avenida. E ali na frente é o Parque Ecológico, que é um ponto turístico aqui da cidade. Eu não lembro mais os bichos que tem aí, ó, até tá lotado hoje. Nós não vamos nem entrar, porque nós vamos perder muito tempo aí dentro. Mas tem até girafa, hipopótamo, tem uns bichos assim, até grandes de zoológico. E agora a gente volta a avenida aqui. Aqui nós estamos ainda na Avenida Brasil. E aqui, ó, onde tem essa lanchonetinha aqui, ó, vou contar um segredo pra vocês. Quer ver, ó? Essa lanchonetinha onde foi o meu primeiro beijo com o Tuti, ó. E aqui é onde a gente morou. Aqui era a nossa casa, ó, essa casa branca aqui, ó. Hoje é um consultório. E é essa casa aqui, ó, aqui na Gonçalves Dias. Então tem muita recordação essa casa também. Gente, eu mudei pra cá, pra essa casa, eu tinha 3 anos e eu vivi aqui até os 18, né? Que 18 logo que nós casamos, a gente morava aqui ainda. Ainda morava aqui nessa casa. Então, praticamente eu passei minha infância aqui. Você nasceu aqui? Não nasci aqui, eu vim com 3 anos pra cá. E logo que nós casamos, até o primeiro beijo foi ali, né, na esquininha ali. E a gente acabou morando aqui um tempinho, logo que nós casamos, então foi bom. E depois nós já mudamos pra outra casa lá nossa, né, em outro bairro. É isso. Então... Aqui é o Mercadão Municipal, lá embaixo, acho que não dá pra ver muito não, né? Mas é outra pontilhão, né? Outra bem que corta, né? Outro lado da cidade. E aqui fica o Mercadão Municipal também, que é bem famoso também, né? Na cidade sempre tem um mercadão. A cidade é toda muito verde, é muita árvore, muito frutas na rua, é bem legal isso eu gosto bastante daqui. Porque na Inglaterra não tem muito disso, mas dá uma olhada pra cá. É tudo condomínios, tudo fechado como se fosse uma cadeia. Olha lá, ó, tudo fechado e dentro tudo casona, né? Então é tudo fechadão, assim, ó, tudo pra...
fechado, tudo trancado. Que feio, né? Infelizmente, é a realidade, né? Estamos chegando na praia. Praia dos Namorados, aqui a placa. Chegamos. Ali a água. Só que, ó, infelizmente ela é cheia de... Como chama essa planta? Guapé? Aguapé. É isso que fala? É. Guapé. Aguapé. Aguapé? Aguapé, é. Ou é aguapé? É aguapé mesmo? Aguapé, até onde eu lembro é aguapé. Aguapé ou é guapé? Ah, não sei, gente. Qualquer coisa depois a gente põe aí o certo. Mas o pessoal vem, ó, sentar na sombra, tomar um arzinho. E de vez em quando tem umas atrações aqui na praia também, né? Eles fazem, né? Bom, pessoal, nós descemos aqui um pouquinho para mostrar a praia para vocês. É uma ex-praia, na verdade, né? Porque isso aqui, conta a história para vocês. É da nossa época de infância também. Chama Praia dos Namorados, né? É uma represa, como vocês podem ver. E hoje mal você vê a água. Porque, que nem a Zizi falou agora há pouco ali, né? A gente ainda estava no carro. Essa planta, né, que dá, ela é uma peste, na verdade. Ela acaba tomando toda a área de água. E se não limpa isso, ela vai tomando conta de tudo, como vocês podem ver. Mal tem água. A gente só vê o aguapé. Então, isso aqui hoje está assim, no estado que não se... Eu não sei se a prefeitura não dá mais conta, né, de cuidar disso, ou é má vontade, não sei, mas não se cuida mais. E a praia foi acabando então, porque isso aqui... Na nossa época de criança, ou até de moço mesmo, já adolescente, isso aqui era muito famoso. Eu devo ter uma foto, eu vou procurar também, eu vou colocar para vocês verem como que era a praia de primeiro. Gente, isso aqui não tinha lugar para ficar. Era... bombava. Era tipo a Copacabana do interior aqui. Pra vocês terem uma ideia, vinha muito ônibus de excursão, era costume fazer antigamente, né? Excursão, enchia ônibus de várias cidades. Então enchia de ônibus aqui na praia de Americana. E se tinha muito esporte aquático, vela, barco, enfim, além da praia, né? Essa região que vocês estão vendo cheio de vegetação aqui, era só água. E o pessoal usava como praia mesmo. A gente não vai caminhar até lá não, é grande aqui a orla, né, dessa represa. Mas lá pra frente tem muito quiosque assim, tem até música ao vivo, tem áreas de quadras, né, quadras de esporte, de basquete, de vôlei. Mas a gente não vai até lá na frente não, mas é isso que vocês estão vendo aqui, é uma área bem bonita, bastante verde, bem gramado. O pessoal ainda vem, faz muito churrasco, coisa de praia. Então tem muito ainda. E eu tô aqui tentando pegar a manga, gente, olha que delícia. Tá pegando umas mangas aqui para variar. Ó. Só que não tá ainda, tá verde, né? Essa daqui tá do jeitinho que eu gosto, ó. Tá carregado de manga. É o que mais tem, gente, aqui é manga. É manga. É pé de manga para todo que é lado. E até contar uma coisa para vocês, gente, do lado de lá da represa, hoje tá um matagal lá, né? É uma vegetação, é uma mata. Mas tinha uns pontos que a gente ia do lado de lá para acampar. Hoje eu nem sei se é possível, né? Não sei em questão de segurança. Mas antigamente era tranquilo, né? Então a gente acampava geralmente do lado de lá e era uma delícia. E hoje tá aí, ó. Hoje virou um lugar só para fazer caminhada. Exercício. Exercício. Tomar uma cerveja ali no barzinho. As quadras lá para trás, né, que eu falei que a gente não ia até lá na frente, né? Mas lá tem as quadras de esporte, o pessoal faz. E tem o barco escola, que é um barco que ele fica atracado ali no canto, mas ele faz atividades sobre ecologia.
Então dão aulas para criançada, né? É. Pessoal de escola vem aqui então e faz tudo nesse barco escola. Eu não sei se hoje ele anda, mas acho que ele andava também aqui na represa. Então eles usam bem a praia aqui. Eles usam bastante, sempre usou, né? É uma área turística hoje, infelizmente não é mais explorado Banho não, né? como era antigamente, né? A gente aproveitou muito essa praia quando era criança, né? Adolescente. A gente vinha aqui quase que diariamente aqui. Até eu lembro uma época que a gente trabalhava e depois do trabalho vinha tudo pra praia. Pegava o carro e vinha pra cá, e tomava um banho de rio aí e tomava uma cervejinha e era muito Na bom. época do Tutinho vinha com a molecada soltar pipa aqui. É, soltar pipa, jogar futebol. Que uma época que eu pegava os amigos do meu filho, era tudo molecadinha assim, né? Enchia o carro toda tarde quase, a gente fazia isso. E a gente vinha pra cá pra jogar futebol com a molecada, assim, era muito gostoso. É porque o nosso bairro é aqui do lado, né? É, a gente Onde morava, né, aqui, bem perto aqui, dá coisa de 10 minutinhos de carro daqui, né? É do ladinho aqui. Então a gente sempre morou próximo aqui da represa, que se chama Represa do Salto Grande. A gente nem vai até lá na Taboa, não. A Taboa tá ali, ó, bem na beirinha da água ali, né? É bonita a Taboa. Qualquer coisa eu coloco foto, melhor. Do que a gente abusar. Mas olha a placa aqui, ó, área infestada por carrapatos. E é risco de morte, gente, porque é aquele carrapato estrela. É, ele dá febre lá. Que é a febre maculosa que mata. Então, como tem muita capivara aqui, a capivara que acaba infestando com o carrapato estrela. Por é isso perigoso. nós nem trouxemos a mel, que a gente tem medo. É, inclusive aqui já nessa própria área já deu algumas mortes por febre maculosa. É perigoso, realmente é perigoso. Então a gente ia entrando ali, mas vimos a placa, resolvemos não arriscar não. Mas é isso, gente. Então aqui ficou como a cereja do bolo, né? Que é a praia de Americana, né? E é isso. Vamos virar aqui. Então a gente vai ficando por aqui, né? Espero que a gente tenha mostrado um pouquinho da cidade. Da cidade de Americana. E também da nossa história, né? Que nós contamos algumas coisas da Basílica, né? De Santo Antônio, da área central, do tiar de Americana, né? Que é da indústria têxtil. E acabamos então com a praia, que é aqui onde a gente está agora, tá bom? Então a gente agradece aí vocês terem participado até agora, até o final. Isso é muito bom, né, para o canal. E a gente vê vocês aí no próximo vídeo. A partir da semana que vem, agora, eu acho que já depois desse vídeo, né, nós já vamos estar viajando e a gente vai mostrando as cidades que a gente vai passar aí. A gente deve fazer uma parte de Minas, né, Minas Gerais, e a gente mostra tudo para vocês aí, tá bom? Tá. Então fica com a Mas gente mostra aí. Pros amigos Americana. Manda esse vídeo para os amigos saberem verdade. como que é Americana. É isso aí. Então, legal, gente. Até a próxima. Beijo, então, gente. E a gente se vê em breve. Beijo. Tchau, tchau.